Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 331. O karma está sempre voltando alguns minutos antes de Vlad matar Theo e sua esposa. Theo, você vai morrer. A voz de Niklaus veio pelo telefone. Isso definitivamente não é algo que eu queria ouvir quando eu acordasse. Pare de brincar. Seu pai vai matar você e sua mãe em menos de algumas horas. Vendo Niklaus extremamente sério, Theo parou de brincar e perguntou: o que aconteceu? Você não sabe? Eu estive muito ocupado esses dias. Theo falou enquanto olhava para a mulher que dormia em sua cama. Você perdeu quase 2 semanas porque estava ocupado com ela? Theo ficou em silêncio e não disse nada. Suspiro. Niklaus nem tentou esconder sua decepção. Resumindo, alguém colocou as mãos em uma lembrança de seu encontro noturno com sua mãe. Eles fizeram um vídeo sobre isso e o venderam para qualquer pessoa com dinheiro suficiente. Este vídeo está se espalhando por Nightingale enquanto falamos. Theo estreitou os olhos. Niklaus não precisou explicar muito, pois, com apenas algumas palavras, Theo já entendeu o que aconteceu. E ele tinha uma dúvida. Na verdade, achou muito inacreditável. Isso é impossível. Para alguém colocar as mãos nesse tipo de memória, essa pessoa teria que ser. Você parece ter uma ideia do que está acontecendo. Há um homem que dormiu com minha mãe no passado, e esse homem era o Conde do Clã da Neve. Theo falou com uma voz venenosa. Adonis. Sim. Mesmo alguém como ela não escapou das garras de Adonis? A coisa mais correta a dizer seria: minha mãe foi quem desejou aquele homem. Oh! Niklaus entendia agora o que havia acontecido. Isso foi uma retaliação pelo incidente em que Alucard limpou os territórios do clã Snow e Fulger. Niklaus começou a pensar nas possibilidades e percebeu que não fazia sentido. Esses homens só tinham ligações comigo, então é impossível para eles saberem do envolvimento de Theo. De qualquer forma, depois de discutirmos isso, você tem que sair deste lugar, e rápido. É impossível. Você conhece o velho monstro, você não pode ficar longe dele. Então vamos usar a máquina para te deixar segura. Você de todas as pessoas sabe que é impossível usar esse método quando seu oponente é Drácula. No momento em que eu morrer, meu pai adicionará minha alma à sua coleção. Você pretende desistir tão facilmente? Claro que não. Comecei essa luta sabendo que a chance de vitória era pequena, e agora que cheguei até aqui, não pretendo desistir. Mas os olhos de Theo se suavizaram um pouco quando ele olhou para sua mãe. Eu não sei mais viver sem minha mãe por perto. Ele suspirou. A voz de Niklaus permaneceu fria. Não se preocupe, eu não vou ter uma morte inútil. Theo se levanta, caminha em direção a uma cômoda, abre uma gaveta e logo vê uma garrafa com um líquido preto, que tem uma leve coloração vermelha. Ele também podia ver pequenas bolhas douradas dentro desta garrafa. Você parece ter aceitado o que está acontecendo. Ah, eu sou o homem que mais conhece esse velho. Mesmo que ele não se importe mais com minha mãe ou eu me unindo a ela, ele ainda vai fazer certas coisas se envolver seu orgulho. Ele é realmente como um dragão nesse aspecto. Theo suspirou um pouco e bebeu o líquido da garrafa. E no momento em que ele bebeu o efeito foi imediato. Ele imediatamente cuspiu sangue e sentiu todo o corpo doer. Você pegou? Sim. Theo se ajusta à sua aparência e age como se tudo estivesse normal. Eu nunca poderia causar muito dano ao meu pai, e pensar que a única maneira que eu seria capaz de fazer isso seria quando eu morresse. O sangue e o veneno de um híbrido, o sangue dos Eldergods, a fé dos caçadores. Combinando tudo com magia de limpeza de alma de alto nível, Niklaus pensou com um olhar frio. Niklaus assentiu com satisfação. Agora, mesmo que Theo morra, nenhuma informação vazará. E mesmo que ele seja um vampiro de verdade, ele não ficará bem depois de absorver o sangue de Theo. Antes de desligar, eu quero saber uma coisa. O que é isso? Theo perguntou enquanto olhava pela janela. Por quê? Por que você decidiu que queria o trono de Vlad? Como filho dele, você deve saber o quão perigoso isso seria. Era meu direito de primogenitura. O trono era meu. Mas ele deu um sorriso de escárnio. A verdadeira razão era minha mãe. Desde que eu tenha lembranças, ela nunca foi muito feliz com meu pai. Mesmo antes de ele começar a ignorar suas esposas, ele sempre teve essa atitude. Ele encontra uma mulher interessante, cria laços com ela, e o tempo passa. Quando milhares de anos se passam, ele perde o interesse e começa a procurar uma nova emoção. Meu pai atualmente ama a mãe da minha irmãzinha,
Mas eu sei. Quando 1000 anos passarem, ele vai esquecer esse sentimento e sair em busca de uma nova emoção. Mas como um dragão que gosta de acumular tesouros, ele nunca deixará seu tesouro ir. Mesmo que esse tesouro esteja no fundo de seu depósito acumulando poeira por milhares de anos. Como primeira esposa, minha mãe teve que assistir seu marido pegar mulheres enquanto a ignorava. Eu queria tirá-la deste inferno e, ao mesmo tempo, queria ter o que era meu por direito. Você foi ganancioso, hein? Isso é quem nós somos. Nós somos seres gananciosos, depravados e egoístas. Nós somos vampiros. Theo deu um sorriso de escárnio. Por que você precisa escolher algo quando você pode ter os dois? Eu queria o trono, e eu queria minha mãe. E principalmente, eu quero esse homem fora do trono. Ele governou o suficiente, ele não é mais eficiente, e Nightingale precisa de alguém para tomar decisões, não alguém que se sente em um trono ilusório. Nightingale precisa de alguém como você? Niklaus ergueu uma sobrancelha. Sim. Mas infelizmente, mesmo se eu fosse o rei, não seria forte o suficiente para lutar contra certos seres. A aparição de vários seres gigantes apareceu em sua mente enquanto ele dizia isso. Nightingale precisa de alguém como você, tio. Niklaus ficou em silêncio. Sentindo alguém o abraçando por trás, olhou para trás e viu a mulher deitada ali. Mãe. SHHH. Não diga nada, não temos muito tempo, certo? Ela riu enquanto o abraçava. Ela não parecia alguém que ia morrer tão cedo. Meu filho. Eu realmente me culpo. Se eu tivesse fugido com você quando você completou 1000 anos, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas eu era uma mulher tola, e acreditava que Vlad só precisava de tempo para olhar para mim novamente. Theo mostrou um pequeno sorriso, mas sua mão estava apertando com força, sentindo-se bastante frustrado agora. Tio. O que? Um último pedido. Você pode ignorá-lo se quiser. Estou ouvindo. Deixe Jessica fora dessa bagunça. As sobrancelhas de Niklaus se ergueram um pouco. O que é esse sentimentalismo repentino? Você nunca se importou com ela. Ah, isso é verdade, mas apenas trate isso como um aviso. Ou um desejo de alguém que está prestes a morrer. Talvez os delírios de um louco. Se Jessica se juntar a esse ser, o ser que nos patrocina, tudo o que ela construiu desaparecerá em pó. E quem vai permitir que isso aconteça é você, tio. Você não está fazendo nenhum sentido. Essa garota não tem esse tipo de poder. Oh, de fato. Ela tem esse poder. Theo riu. Ao contrário dos dois produtos fracassados, ela é sua filha de sangue. E, como dizem, os laços de sangue são pesados e sempre voltam. Você, de todas as pessoas, deveria saber que essas palavras são verdadeiras. Falei demais e, antes de morrer, quero me divertir com minha mãe. Vejo você na barriga desse monstro, tio. Ele falou com um sorriso provocante. Eu não vou parar naquele lugar. Vamos ver se isso é verdade no futuro. Theo desliga o telefone e, com um aperto de mão, quebra o telefone. Ele se vira e agarra a mulher pela cintura e fala em seu ouvido: solte sua voz, grite, e deixe o castelo inteiro ouvir seus gemidos. Ele falou com um sorriso distorcido. Isso é uma boa ideia. Ela riu do mesmo jeito que ele enquanto o abraçava. Ah! Sua voz ecoou por todo o castelo. Alguns minutos depois, um homem apareceu na frente desta cena com um olhar frio. Ele pretendia resolver esse problema mais tarde, mas depois que o gemido de uma mulher ecoou por todo o castelo, ele não pôde mais ignorá-lo. Oh, pai! Você veio em boa hora. Toda a aparência de Vlad estava distorcida, e tudo o que existia na frente dos dois era um ser completamente escuro cuja única característica visível eram seus olhos vermelhos sangue. Theo e sua mãe tinham visto essa cena tantas vezes, e ao contrário das últimas vezes, eles não sentiram nada. Eles não sentiram medo ou aquela sensação assustadora. Era uma sensação estranha não ter medo disso, pois eles sempre tiveram medo, mas parece que ao aceitar seu destino inevitável, algo mudou neles. Como meu filho de sangue e minha primeira esposa, devo pedir isso como um ato generoso. A voz demoníaca de Vlad ecoou por toda a sala. Quais são suas últimas palavras? Vlad olhou para a mulher. Ah, mulher mordeu o lábio. Depois de vários anos, essas são as palavras que seu marido falou, o homem a quem ela jurou fidelidade. E que no final, esse mesmo homem a abandonou. Eu realmente me arrependo de ter conhecido você. Se eu tivesse uma segunda chance,
Gostaria de nunca ter conhecido você. Conhecer você foi o maior erro da minha vida. Ela falou com um sorriso no rosto, mas seus olhos estavam mortos e sem vida. Vlad olhou para seu filho. Theo se levanta e, com um passo, aparece na frente do pai. Pela primeira vez em toda a sua existência, ele ficou sem medo na frente desse monstro. Minhas últimas palavras, pai, serão palavras de maldição. Eu te amaldiçoo, do fundo do meu coração. Eu quero que você perca tudo e viva sozinho para sempre, por toda a eternidade. Todos os laços de sangue que você criou serão quebrados, e tudo o que resta é um rei solitário em seu reino de marionetes. Theo cerra o punho e, com toda a força, golpeia o rosto do pai. Uma parte do castelo foi destruída, mas isso é tudo. O próprio Vlad não teve nenhuma mudança. Como esperado, isso não foi. Antes que Theo pudesse terminar de falar, seu corpo inteiro foi desmembrado pelas próprias mãos de Vlad. Theo. A mulher nem teve tempo de dizer nada, e então a cena se repetiu. O próprio homem nem se mexeu, apenas levantou a mão, e eles morreram, junto com outra parte do castelo. Vlad observou seus corpos em silêncio. Foi apenas uma frase. Ele falou em um tom abafado enquanto continuava a observar seus corpos em silêncio. Atualmente, em um quarto no castelo de Nightingale, Vlad estava olhando para duas mulheres que tinham acabado de acordar. Eles mudaram. Vlad percebeu imediatamente que no momento em que acordaram, as duas mulheres olharam para ele com um olhar frio como se estivessem olhando para um inimigo. Uma das duas verificou sua condição por alguns segundos e estalou um pouco o pescoço. Uma mulher com longos cabelos negros, e olhos violeta com chifres negros na cabeça, um rabo na parte inferior das costas e longas asas de morcego, estendeu seu corpo pecaminoso. Sons de estalo podem ser ouvidos quando ela faz isso. Eu quero o divórcio. Ana falou em um tom frio. Você é surdo. Ana olhou para o homem, seus olhos brilhando com um olhar frio e odioso. Eu quero o divórcio. Eu quero que você conserte minha dependência de sangue que eu tenho do seu sangue com seus poderes. Depois disso, eu vou embora. Você acha que eu vou aceitar isso? Antes que Ana pudesse dizer qualquer coisa, Jeanne se intrometeu. Você sabe por que nunca bebemos o sangue de outra pessoa ou traímos você? Jeanne falou no mesmo tom da mulher. Foi porque já estávamos fracos e não queríamos correr o risco de você nos matar, não foi por amor ou lealdade a você. Ela falou com nojo como se estivesse olhando para o lixo. Você não me merece, você não merece meu amor. Se eu soubesse que isso aconteceria, eu preferiria ter queimado naquele maldito fogo. Ela sussurrou em voz baixa, mas todos na sala ouviram o que ela disse. Jean. Não me chame por esse apelido. Isso me deixa doente. Vlad estreitou os olhos, e ficou em silêncio. Você entende agora. Ana falou com desdém. Vlad olhou para Ana. Eu odeio você. Eu nunca odiei tanto alguém na minha vida, e eu quero ficar o mais longe possível de você. Suspiro. Foi um erro te acordar. Quando Vlad dá um passo à frente. Dá mais um passo, e logo todo este lugar estará infestado de demônios. Vlad estreita os olhos e olha para a mulher, mais de perto. No momento em que acordei, a primeira coisa que fiz foi entrar em contato com a mulher que servia há milhares de anos. Ela mostrou uma tatuagem preta que começou a crescer em seu braço. Para alguém que é um demônio e um ex-general, foi muito fácil entrar em contato com Lilith. A tatuagem era o símbolo de Lilith, meio contrato estava em andamento. Em troca da escravidão eterna, Lilith deve me proteger de você. Como você pode ver, o contrato está incompleto, mas no momento em que você me atacar ou fizer algo contra mim, o contrato será ativado e Lilith possuirá meu corpo. Você iria tão longe? Para ficar longe de você? Eu faria qualquer coisa. Apenas estar aqui em sua presença me deixa doente. Apenas sentir meu corpo desejando seu sangue me deixa doente. Eu me arrependo muito de ter deixado você me transformar em um vampiro. Eu realmente fui um tolo. Só o pensamento de que eu tenho o sobrenome de Tepes me enoja. Ela sussurrou em voz baixa, mas como com Jeanne, todos podiam ouvir suas palavras. Vlad, por favor, deixe-nos ir. Jeanne tentou falar. Os olhos de Vlad se arregalaram em choque quando ele viu uma tatuagem de asa de anjo no corpo de Jeanne. Era um símbolo, um contrato. Um contrato com o próprio Deus. Como? Como isso é possível? Mesmo que eu seja um vampiro, fui o santo de Orleans, Deus não vai ignorar minha existência,
Mesmo que eu precise sacrificar minha liberdade e minha alma por esse ser, ficarei longe de você. Então, por favor, deixe-nos ir, não brigue. Ela praticamente implorou no final. Vlad cerrou os dentes. Não era raiva, era frustração. Se você já nos amou, conserte nosso vício em sangue e nos deixe ir. Olhando para Jeanne, Vlad de repente se lembrou das palavras de seu filho. Minhas últimas palavras, padre, serão palavrões. Eu te amaldiçoo, do fundo do meu coração. Eu quero que você perca tudo e viva sozinho para sempre, por toda a eternidade. Todos os laços de sangue que você criou serão quebrados, e tudo o que resta é um rei solitário em seu reino de marionetes. Karma é uma cadela. Cada ação que você faz hoje, você pagará no futuro. E essa foi a retribuição das ações de Vlad. Vlad estreitou os olhos quando sentiu algo tentando roer suas entranhas. Ele cospe na mão e vê que seu sangue foi corrompido por algum tipo de energia. Ele deixou um presente muito problemático. Vlad podia sentir um pouco do fedor do sangue dos Eldergolds e da magia do caçador, mas ele não sabia qual era a última composição. Ele fecha a mão, e seus olhos brilham vermelho sangue. Ele tem trabalho a fazer. Você é livre. Vlad se vira. Ele acha que não vale a pena procurar briga com Deus e com o diabo ao mesmo tempo, pois abre a porta e começa a andar. Espere, conserte nosso vício em sangue. Ana gritou. Eu não sou obrigado a consertar esse problema. Vlad falou em um tom frio sem qualquer tipo de sentimento. E essa será sua maldição. Seu corpo começa a desaparecer lentamente, e ele diz, nem pense que você vai tirar meus filhos de mim. Você pode ir, mas meus filhos não podem. Ele faz um gesto com a mão e logo as duas mulheres sentem algo batendo em seus rostos enquanto a visão das mulheres muda rapidamente e, antes que percebam, estão fora da capital real. Eles nem entenderam o que tinha acontecido. A tatuagem no braço das duas mulheres começa a desaparecer já que o contrato não foi cumprido. Adam. Jeanne não se importou com o que aconteceu, ela apenas sentiu pena do filho. Eu vou resgatá-lo, meu filho. Mesmo que eu tenha que destruir esse pequeno paraíso que esse maldito homem construiu. Porra. Ana pisou no chão com raiva enquanto pensava em suas filhas, especialmente sua filha mais nova, que ela havia deixado em uma circunstância muito deplorável. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 332. Um santo e uma súcubo. Alguns minutos se passam, e Ana e Jeanne estão em uma floresta perto da capital real. Eles estavam andando em silêncio enquanto conversavam, não viam o mundo exterior há milhares de anos e estavam simplesmente curtindo o ar refrescante da natureza. Eu não posso acreditar que ele deixou ir tão facilmente. Jeanne comentou com um suspiro aliviado. Quando ela acordou, ela não teve tempo de apreciar a paisagem ou saber quanto tempo eles dormiram. Em vez disso, eles tiveram que usar seus poderes rapidamente e entrar em contato com seus respectivos conhecidos. Ana teve mais facilidade, pois, como demônio e ex-general, ela teve contato direto com Lilith. Por outro lado, Jeanne tinha que orar a Deus, algo que a incomodava muito, e como ela agora era uma vampira, apenas o contato com a energia de Deus fazia seu corpo doer. Se o contrato tivesse sido completado, Deus teria tomado seu lugar, ela teria sido eliminada da existência, e quando ela morresse, sua alma pertenceria a esse ser. Mas isso era um sacrifício que ela estava disposta a fazer, ela preferia ser uma subordinada de Deus 10.000 vezes do que permanecer a esposa de Vlad. Não foi fácil, se não o tivéssemos ameaçado convocando Lilith, e Deus, ele não teria nos soltado, aquele merda de merda. Ela falou em um tom venenoso. Ao contrário de Jeanne, o relacionamento de Lilith com Ana era bastante neutro. Ela não odiava a mulher, mas também não era muito próxima dela. Mas como um demônio, ela respeitava Lilith pelo que ela representava. Embora isso não significasse que ela não fosse cautelosa com a mulher. Afinal, o título de deusa do mal e mãe dos demônios não era apenas para exibição. Se ela quisesse, Lilith também poderia ser uma cadela sem coração. E isso era algo que Ana entendia muito bem, dados os eventos que aconteceram quando ela pediu para deixar de ser uma general para ficar com Vlad. Sim. Mas pelo menos agora estamos livres. Ainda estamos com essa maldita maldição. Já posso sentir meu corpo ansiando por sangue. Você pode, por favor, parar de dizer palavrões? Jeanne perguntou. Ela sentiu a mesma sede de sangue que Ana estava sentindo,
Mas isso não significa que ela sairia por aí dizendo palavrões. Ana olhou para Jeanne por alguns segundos e então suspirou. Desculpe, eu só estou irritado com esta situação. Eu gostaria de pelo menos ter resolvido o problema com a minha sede de sangue. Deveríamos estar felizes por ele nos deixar ir. O olhar que ele tinha naquele momento era o olhar de alguém que abriu mão de seus bens. Jeanne tentou ser feliz na primeira metade da frase, mas, no final, ela rosnou com ódio. Porra de merda. Ana revirou os olhos quando ouviu o que Jeanne disse. As duas mulheres passam um momento de silêncio enquanto pensam em muitas coisas em suas próprias cabeças. Eles estavam em um turbilhão de emoções, e o desejo por sangue também não fazia muito por sua mente sã. Sim, apesar de serem despertadas por Vlad, as mulheres não estão completamente satisfeitas com o sangue do homem. Apenas o pensamento de querer beber seu sangue os enoja. Sem mencionar que esta era a melhor oportunidade de escapar. E pensar que em apenas uma noite, essas mulheres morreriam. Ana ficou em silêncio quando ouviu o que Jeanne disse. Apesar de não serem muito próximas uma da outra, as mulheres tinham um bom relacionamento. A única mulher que ela estava perto o suficiente para confiar era Jeanne, e isso era só porque os dois não tinham traído Vlad por medo. Sim, ela odeia admitir isso, mas é bastante frustrante, pois mesmo que ela tenha ficado mais forte bebendo o sangue do homem por um tempo, não foi o suficiente para colocá-lo de pé. Afinal, ao contrário dela, o homem não precisava beber sangue constantemente. Seu sangue nojento é pior do que uma droga extremamente viciante. O que acontece quando um viciado em drogas de repente fica sem suprimentos dessa droga? Eles sofrem de abstinência. E isso era ainda pior para os vampiros. O sangue de um progenitor era tão bom que, se um vampiro normal bebesse seu sangue, todo o sangue ao seu redor parecia lixo. Em apenas algumas horas, aquele merda perdeu todas as esposas. Ana riu com um sorriso distorcido. Espero que ele morra com uma vida solitária. O que nós vamos fazer agora? Juntar informação. Ana falou. Quero dizer, isso é óbvio, mas estou falando sobre Adam, Lilith e Elizabeth. E sobre nossas condições. Jeanne falou enquanto pensava no filho. Nossos filhos. Eles estão bem até agora e, atualmente, não temos o luxo de nos preocupar com eles. Precisamos garantir nossa sobrevivência primeiro e depois encontrar um grupo para nos apoiar e ter alguma margem de manobra. E principalmente, precisamos lidar com essa maldição. Jeanne ficou em silêncio. Ela queria protestar contra o que Ana disse, mas ela sabia que estava certa e que a situação atual deles era muito ruim. Dormiam quem sabe quanto tempo, toda a sociedade que eles conheciam poderia não ser a mesma, e não podiam confiar em ninguém, considerando que o rei tinha olhos e ouvidos por toda parte. Mesmo que Vlad os deixasse ir, isso não significava que ele não ficaria de olho neles. Afinal, ele conhecia suas capacidades muito bem. Eu realmente não quero meu filho perto daquele homem. Eu também. Ana falou de acordo com a mulher. Acredite em mim, se eu pudesse, agora eu iria até minhas filhas e as tiraria daquele lugar. A última lembrança que eu tenho das minhas filhas é Elizabeth chorando para mim quando ela era pequena. Ana parou de repente, falando e abriu os olhos com horror. Jeanne para de andar e olha para Ana, confusa. O que aconteceu? Você sabe sobre Elizabeth, certo? Sim, sua filha você fez com a essência de Vlad e a sua. Jeanne ouviu essa história da própria Ana. Ao contrário de Lilith, que nasceu naturalmente, Elizabeth foi uma filha criada com a essência de Vlad e a essência de Ana. Como uma súcubo de alto nível, ela tinha uma grande habilidade em lidar com o poder do sonho. Com toda a sua força, ela pode transformar o sonho em realidade, e utilizando essa habilidade junto com a essência de Vlad, que era um progenitor, e ela mesma como um demônio dos sonhos, ela conseguiu criar um milagre que beirava o domínio dos deuses. Ela conseguiu criar vida. Parcialmente, apesar de ter pensamentos próprios. Elizabeth era algo mais como um clone espiritual de Ana. Essa também é uma das razões pelas quais as duas são tão parecidas, sendo Elizabeth uma versão mais jovem de Ana. Quando saí do inferno, fiz um contrato com Lilith. Eu ia dar a ela meu filho com o maior potencial para preencher o lugar que deixei. No passado, eu não podia abandonar minha primogênita, pensava como um demônio que não me importaria muito, mas quando aquela criança nasceu, e eu a segurei em meus braços, não poderia mandá-la para o inferno para lutar em uma guerra sem sentido. Ela mordeu o lábio em frustração. E por causa disso,
Você tentou criar um ser com seus poderes para poder completar o contrato com a Lilith. Jeanne sentiu nojo quando falou sobre isso. Apenas o pensamento de enviar uma alma inocente para aquela bagunça que os demônios chamam de lar fez seu estômago revirar. Sim, eu pensei que, com uma filha que não me amasse, isso seria mais fácil. Mas eu estava errado. Ela pensou que usando magia para torná-la uma substituta de Lilith, ela não teria sentimentos por essa criação. Mas a realidade atraiu esplendidamente. Como primogênito, eu não poderia abandonar Elizabeth. Para Ana, Elizabeth não era seu clone nem nada. Ela era sua filha e, como qualquer mãe, temia pela segurança de sua filha. Espero que ela esteja bem. E agora, você não sabe quanto tempo se passou. Talvez sua filha possa estar no inferno agora. Jeanne abriu os olhos em choque ao perceber o problema de Lilith. Porra, isso é loucura. Jeanne não sabia o que dizer. Ela acabou de perceber o quão fodida era a situação em que sua amiga estava. Eu ainda tenho sorte, eu acho. O que você quer dizer? Jeanne perguntou, confusa. Se Lilith fosse outro demônio, ela já teria vindo cobrar o contrato que fez no momento em que meu primogênito nasceu. Ela ainda é um demônio. Ana sabia muito bem que não podia confiar em sua própria raça, pois, mesmo tendo um longo relacionamento com Lilith, a mulher ainda não podia ser 100% confiável. Confiar em um demônio é estúpido. Ela, como um demônio, entende isso muito bem. Vamos parar de pensar nisso. Jeanne falou de repente quando viu sua amiga perdida em pensamentos que não levariam a lugar nenhum. Ana olhou para Jeanne. Acabamos de acordar, precisamos de informações e precisamos de um porto seguro. Uma pessoa confiável, uma pessoa que nem o próprio Vlad ousaria mexer devido às repercussões que isso poderia causar. Podemos nos preocupar com isso mais tarde. Primeiro, devemos garantir nossa segurança. Ana ficou em silêncio por algum tempo, pois parecia estar considerando o que Jeanne havia dito. Depois de alguns segundos pensando, ela falou com um pequeno suspiro cansado, você está certo. Jeanne sorriu gentilmente ao ver que sua amiga havia se acalmado e logo começou a falar seus pensamentos. Por esses critérios, acho que nossa assistência seria limitada às 4 contagens de vampiros. E das 4 contagens, apenas 2 permanecem. Adrastea e Scarlet. Ana falou depois de pensar por alguns segundos. Adrastea é um clã essencial para Nightingale. Sem eles, o próprio Vlad teria que se preocupar com constantes invasões. Mas este clã está completamente isolado do cenário político. Ana continuou. Para 2 mulheres que tinham acabado de acordar se perguntando há quanto tempo estavam fora, isso não era uma boa ideia. Eles precisam entender sua situação, não se isolar. E estamos muito longe do território deles. Jeanne continuou também. Embora não fosse um problema para eles entrarem no território deste clã, levaria alguns dias se eles não quisessem desperdiçar energia. O que nos deixa com Scarlet. Sim, a vampira mais forte reside lá, e ela também é a general de Vlad. O homem não gostaria de perder uma guerreira tão poderosa se ela decidisse nos abrigar. Ok, isso parece um plano, vamos colocá-lo rapidamente em ação. Nós vamos para o território daquela mulher? Sim. Mas antes disso, vamos nos livrar desses insetos. Os olhos de Ana brilharam em um vermelho perigoso enquanto sua cauda balançava e casualmente cortava as plantas e árvores ao redor. Você quer lidar com isso? Jeanne perguntou quando sentiu vários seres se aproximando dela. Ela virou o rosto, e com um olhar para ela, ela podia ver que não havia vampiro forte como um vampiro mais velho. Todos os vampiros presentes pareciam ser jovens. Jeanne julgou os vampiros como uma espécie de batedor. Eles provavelmente vieram a saber o que o rei dos vampiros expulsou do palácio. Então é uma força que não gosta de Vlad. Jeanne não tinha ideia do cenário político atual de Nightingale, mas ela sabia que Vlad tinha muitos inimigos ocultos. Por causa disso, ela não estava tão surpresa. Sim, eu preciso de sangue. Eca. Jeanne fez uma cara de nojo. Os mendigos não podem ser exigentes com a comida, e nós precisamos nos alimentar. Suspirar. Jeanne suspirou, mas percebeu que a amiga estava certa novamente. Então, assumindo um olhar sério, ela advertiu, não mate todos eles. Deixe 2 ou 3 para nós coletarmos informações. Ah! Isso é verdade. Ela quase se perdeu em sua sede de sangue, e ela esqueceu esse fato. Suas asas se abriram, e ela lambeu os lábios. Vamos salvar 3 então.
Logo ela disparou em direção ao grupo de vampiros. Ah! Gritos ecoaram pela floresta. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai